Seja bem-vindo ao Coração Pentecostal. Aqui você receberá sua porção diária do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, e fazer a leitura bíblica no livro de Atos, capítulo 7, onde nós paramos na semana passada. Atos 7, vamos ler aí, versículo 58, 59, 60, de Atos 7. Encerrando aí a pregação de Estevão e o seu martírio. Atos 7, a partir do versículo 58. E expulsando da cidade o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Quem diz amém? Nesta oração, apresentando diácono José Gomes, que quebrou o fêmur, ainda aguarda a cirurgia. Também orar por irmã Terezinha, que fez uma cirurgia de catarata, mas teve uma reação negativa, está com os olhos muito inchados e por isso não tem vindo aos cultos. É carente também das nossas orações, para que Deus coloque as coisas no devido lugar. Pastor Elias cita irmão Cláudio, que congregou em Janga Rio Doce, ligou para ele solicitando oração, anda muito enfermo. Também irmã Laudiceia pede oração pelo pastor João, está bastante enfermo também, ela quase socorreu ele hoje. Vamos orar para que Deus restaure a saúde do seu servo, orando pela irmã Evanira Marques, para que Deus restaure a saúde, orando por Marcelo Rocha, pedir oração por ele aqui no culto de Natal, para que Deus liberte, salve, cure. Orar também pela nossa irmã Lisete, que precisa de um milagre da parte de Deus, está enfrentando uma grande enfermidade, para que Deus entre com providência, restaure a sua saúde completamente. Muitos irmãos nossos, né, que precisam. O irmão da nossa irmã Nelly, que também sofre muito com uma enfermidade neurológica, e só Deus mesmo ali para sustentar, não é? Sempre, eu esqueci o nome dele, Nélio, né? Orando por Nélio para que Deus tenha misericórdia e faça um milagre, porque assim nós cremos, não é, irmãos? Logo depois estaremos meditando na palavra de Deus. Presbítero Nicolau, orando ao Senhor neste momento. Saúde a igreja, com a paz do Senhor. Como o pastor nos ordena a orar, vamos orar. Soberano, eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai amado, aqui estou nesta noite, meu Pai, apresentando, meu Deus, o teu servo nesta noite, que vai trazer o ensino da tua palavra, meu Deus. Usa ele nas tuas mãos, na tua direção, no teu Espírito Santo. Também os pedidos de oração nesta noite, meu Deus. Tendo as tuas mãos sobre as enfermidades que está acomodando o teu servo, meu Deus. Contempla ali nos hospitais, ou mesmo nos lares. Oh, meu Deus, tem misericórdia, meu Deus. Repreenda a força do mal. Oh, Deus, toma frente da sua igreja. Sustenta o teu povo. Dirige o seu povo na direção do teu Espírito Santo. Só o Senhor pode sustentar o seu povo, guardar o seu povo de todo mal, dirigir na direção do teu Espírito Santo. Também, meu Pai, eu te peço pelas nações do mundo, dê vitória, meu Deus, aquele país de Israel. Ah, meu Deus, aquela guerra que está ali, meu Deus, mas tu pode estender as tuas mãos ali, não só ali, mas em outros países que estão em guerra. Oh, meu Pai, meu Deus, que haja paz naqueles países. Pai Santo, eu te rogo essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos irmãos. Glória a Deus. Nós vamos aproveitar o tempo e
já trazer uma breve reflexão. E a parte dos louvores a gente faz como gratidão após a exposição da palavra, porque tem um trabalho hoje do departamento infantil, uma conclusão. E como a gente nunca pode participar, porque é também nas quintas, então foi acertado de darmos uma colaboração hoje também no fim do trabalho. Então, quando for às 8h30, eu vou lá para trás para o departamento para participar. Por isso que nós vamos trazer já o estudo da palavra, mas sem ferir muito a ordem do culto, é claro, porque a continuação do trabalho será feito e os irmãos vão ter oportunidade de apresentar os seus louvores, né? A Seadal, que está formando hoje, irmão Juscelino e os demais que têm o costume de louvar. Meus irmãos, nós encerramos vendo as características da pregação de Estevão, uma pregação que passeia nas Escrituras Sagradas e encerra ali falando sobre a edificação do templo por Salomão, ali no versículo 47, 48 e 49. Quando Deus fala que não habita restritamente em templos como os deuses pagãos, é evidente que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, está em todo lugar. E nós vimos na semana passada que isso não é motivo para nós não congregarmos. Pessoas que usam esse texto de Atos 7:48 para justificar a não permanência no templo, dizendo que templo não tem necessidade de ter templo, não é para congregar, porque Deus não habita aqui. E nós entendemos na semana passada o que Deus estava dizendo no contexto, no sentido de diferenciá-lo dos deuses pagãos, não é? Só que quando Estevão declara essa palavra contra o templo, não propriamente, mas contra o comportamento dos judeus em relação ao templo, a vanglória que eles tinham, o orgulho que eles tinham, então isso gerou neles uma reação adversa, que culmina na acusação de blasfêmia. Estevão não foi blasfemo, ele em nenhum momento falou algo que desonra a Deus. Pelo contrário, Estevão pregou a palavra de Deus, falou verdades de Deus. Mas os religiosos preferiram distorcer o que Estevão estava falando para incriminá-lo, não é? E a denúncia de Estevão contra esses homens aparece aí a partir do versículo 51. Ele chama aqueles religiosos de homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido. Cerviz é um osso do pescoço que permite justamente a flexão da cabeça. E essa expressão dura cerviz é muito usada por Deus no Antigo Testamento para, de maneira figurada, retratar pessoas que têm dificuldade de obedecer. Flexionar o pescoço ou abaixar a cabeça denota humildade, submissão. Então, quando Deus diz que um homem tem a cerviz dura, significa que ele não tem flexibilidade para abaixar a cabeça. E isso é, de maneira figurada, uma maneira de chamar alguém de desobediente, obstinado, rebelde. Ao longo do Antigo Testamento, Deus muitas vezes vai se dirigir para Israel como um povo de dura cerviz, um povo que tem dificuldade para flexibilizar. E a segunda palavra, incircunciso, se diz respeito à circuncisão, que era o ato físico pelo qual um homem judeu entrava na aliança, a aliança que Deus fez com Abraão, exigindo que se cortasse o prepúcio dos meninos com 8 dias de nascido, e através daquele ato físico se declarava a entrada da pessoa na aliança abraâmica. Isso ficou como um sinal para todo judeu. A circuncisão era um ato externo que falava de uma aliança interna com Deus. Por isso que Estevão vai chamá-los de incircuncisos de coração e de ouvido. O que significa isso? Eles cumpriam
a religião externa, mas não cumpriam internamente. Eles faziam os atos, mas o coração e o ouvido não estava circuncidado, ou seja, não era convertido, digamos assim. Eram pessoas que tinham dificuldade de dar ouvidos, de atentar para o que Deus falava, e pessoas cujo sentimento, cujo coração era também endurecido e não voltado para as coisas de Deus. Esta dupla denúncia foi feita por Estevão. Também vai dizer que eles eram resistentes ao Espírito Santo. Então, olha quantas coisas Estevão está tendo coragem de falar aqui no versículo 51. E não só são esses os pecados de Israel ali denunciado por Estevão. No versículo 52, ele continua fazendo uma pergunta retórica: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Ou seja, a geração anterior era uma geração que perseguia profeta. Nenhum profeta escapou. Só um tipo de profeta escapou da perseguição: os profetas que falavam o quê? A mentira. Que falava o que agradava a Israel. Nós temos o caso de Jeremias, que foi duramente perseguido porque falava a verdade. Nós temos o caso de Micaías, que foi perseguido porque falava a verdade. E tantos outros profetas que também foram martirizados no Antigo Testamento porque denunciavam as manias feias de Israel. No verso 52 ele diz: vocês mataram até os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. E há aqui um principal que foi morto, que anunciava a chegada de Cristo. Estou falando de João Batista. Nem João Batista escapou, embora que foi morto porque denunciou o pecado da casa de Herodes. Atos incestuosos, casamento entre família. E nós sabemos qual foi o fim também de João Batista. E ele encerra dizendo que eles são traidores e homicidas. Então, irmãos, é claro que ninguém vai estar pregando uma palavra assim e vai estar ouvindo glória a Deus e aleluia. Há uma característica muito dura aqui no fim do sermão de Estevão. Estevão expõe as escrituras e encerra denunciando o pecado da sua geração. No verso 53, ele relembra que este povo conhecia a palavra, porque receberam a lei por ordenação dos anjos. Aqui uma alusão ao ato em que Moisés recebe a revelação da lei de Deus no Monte Sinai. Então, quais são todos os pecados aqui de maneira geral que Estevão está denunciando? A lei de Deus quebrada por quem deveria guardá-la, porque a lei de Deus foi dada inicialmente para Israel. Quem deveria guardar a lei era Israel. E justamente quem recebeu, quem teve o privilégio de ter o primeiro contato com a palavra, foi exatamente quem não guardou ela. Também a morte dos profetas, mataram profetas. O povo que deveria se deixar ser instruído por eles, porque Deus não levantou profeta para falar nas nações, levantou profetas para falar em Israel, um privilégio, mas que também envolvia uma responsabilidade. E ao invés de cuidar dos profetas, que eram homens de Deus, infelizmente eles mataram. E há um texto muito conhecido, um salmo, onde Deus mostra o cuidado que ele exigia para com os profetas. Deus diz para os reis: não maltrateis os meus profetas. Não toquem nos meus ungidos e nem façam mal aos meus profetas. A gente geralmente pega esse texto e pensa que é Deus falando conosco para não tocar nos nossos líderes. Eu estou falando do Salmo 105 e o verso 15, que é bem conhecido, né? Geralmente uma pessoa, quando vai tecer algum comentário sobre um líder, aí alguém geralmente diz: olha, Deus manda dizer que não é para tocar no ungido. Não é? Estou falando do Salmo 105, verso 15. Deus também diz aqui que não deve ser maltratado os profetas. Mas para quem é que Deus está falando isso? Verso 14 do mesmo Salmo: não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não
toqueis nos meus ungidos, que era o povo, e nem maltrateis os meus profetas. Então isso aqui não é Deus falando para os liderados não fazer mal aos seus líderes. É Deus falando para os líderes cuidar bem dos seus liderados. É interessante esse texto aqui. Então, o povo que deveria cuidar dos profetas que Deus lhe presenteou e que ia ensiná-los o caminho da retidão, matou esses profetas. Lembra de Jesus? Quando certa vez no monte olhou para Jerusalém e chorou? E por que foi que Jesus chorou? Disse assim: Jerusalém, terra que mata profeta. Jesus olha para Jerusalém e olha para aquela cidade como uma cidade exterminadora de profetas. Em que sentido? Se um homem de Deus se levantasse falando a verdade, o sistema engolia ele. Então não é de hoje que isso acontece. Pessoas que se comprometem com a verdade, pessoas que se comprometem com a palavra e têm que lutar contra um sistema que quer calá-los, destruí-los. Então, se você é voz profética de Deus na terra, se Deus lhe usa para denunciar o pecado, se Deus lhe usa para mostrar o caminho da retidão, pode ficar certo que você, seja qual for a posição que você ocupa, seja qual é o nome ou sobrenome que você tem, pode ficar certo que vai sofrer também contra o sistema religioso que mata profetas. Não mata no sentido físico, não mata no sentido de usar uma arma, mata no sentido hoje principal daquilo que virou até uma gíria popular, do cancelamento, não é? Então, como é que se mata um profeta? Às vezes impedindo que ele tenha oportunidade. Não deu oportunidade para essa irmã, não. Não quero ela falando aqui. Essa mulher, quando fala, ela mexe com a casa de maribondo, não me agrada. Dê oportunidade a esse profeta que fala de acordo com o script de Zedequias, não é? O rei pagava para os profetas falarem palavras que agradavam a ele. E quando um profeta vinha falar o que Deus mandava, não deu oportunidade a ele. Então é assim, ou ainda hoje, em muitos lugares que se matam os profetas. Terceira denúncia, eles mataram até o próprio filho. Eles não só mataram os profetas, mas mataram o próprio Jesus Cristo, não é? Claro que Cristo se entregou, evidentemente, fazia parte do plano de Deus. Mas ele foi encaminhado para a morte por quem? Pelos judeus. Quando Pilatos disse: eu não vejo culpa neste homem. Quando a mulher de Pilatos sonhou um sonho misterioso e disse: esse homem aí, não é bom mexer com ele não, porque esse homem aí, ele tem algo nele muito espiritual. E Pilatos não conseguiu se desvencilhar da turba judaica enfurecida que gritava do lado de fora: crucificam, crucificam. Foi assim, evidentemente, que Israel se comprometeu diante de Deus como responsáveis pela morte de Cristo no sentido humano, não é? E não só matam profetas, matam o justo, o santo que é Cristo. Não só quebram a lei que deveriam obedecer, como cometem um pecado terrível: resistem ao Espírito Santo de Deus. Então este povo, eles recebem aqui uma quádrupla denúncia de Estevão. Então depois de ouvir esta quádrupla denúncia, ninguém levanta a mão e dá glória a Deus. O que é que acontece? Verso 54, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Não é isso? Mas Estevão já tinha falado. No verso 55, está cheio do Espírito Santo, olha para o céu, vê a glória de Deus e vê Jesus em pé, recebendo ele, com certeza, como o recepcionista fiel do primeiro mártir da igreja, cumprindo aquilo que ele disse antes de subir: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quem é comprometido com a verdade pode sofrer perseguição aqui na terra, mas no céu é bem recepcionado. Glória a Deus. Pode sofrer ranger de dentes aqui na terra. Pode olhar e ver alguém fazendo careta. Pode olhar e ver alguém fazendo muxoxo.
Não se preocupe. O que importa é que no trono tem alguém dizendo: eu te conheço. E te digo, és bem-vindo, glória a Deus. Vem para o lugar onde o Pai está para recepcionar aqueles que lhe são fiéis. Glória a Deus. Só que tem uma atitude aqui em Estevão que é muito parecida com a atitude de Jesus. Estevão faz 4 coisas parecidas com Cristo também no fim da sua vida. Primeiro, Estevão falava a verdade. E Jesus não só falava a verdade, Jesus é a própria verdade, não é? Veja lá, Evangelho escrito por João, capítulo 18, Jesus, já perto de ser morto, sabia que quanto mais falasse a verdade, mais ia se comprometer. E o que é que Jesus faz? Continua falando a verdade. João 18, verso 37. Jesus estava sendo acusado de ser rei. Essa era a acusação. Só que na visão humana, eles pensavam que Jesus se levantando como rei, queria se levantar contra o Império Romano. E nós sabemos que não é isso, não é? E o que é que nós vemos aí? No verso de número 36, ou melhor, a partir do verso 35. Pilatos respondeu: sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim? Que fizeste? Qual é a tua culpa? Qual é o teu pecado? E respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. E perguntou então Pilatos: então tu és rei? E Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Glória a Deus. Então Estevão não se calou diante dos perseguidores, assim como Cristo também não se calou. Tem muito crente que, se o discurso dele destoa do contexto onde ele está, e ele percebe que aquele discurso que ele fala é a verdade de Deus, mas causa alguma inquietação, ele muda o discurso. Ele altera o cardápio para agradar os clientes. Mas Jesus não alterou, porque disse: eu vim no mundo para isso. Eu estou aqui no mundo para isso. Não é para dar vitória a ninguém. Eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade, para alguém saber o que é a verdade. E Estevão também cumpriu esse propósito em falar a verdade, ainda que ela fosse dura de ser ouvida. Essa verdade é justamente os versículos 51 ao 53. Outra coisa que nós vamos ver Estevão fazer: ele perdoa os seus agressores. Ele ora pelos seus agressores. Veja aí o versículo 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ou seja, não coloque na conta deles. E coloca na conta de quem? Alguém tem que pagar. Possivelmente na minha, Pai. Veja que coisa linda. Ele poderia, no ato da morte, dizer: Pai, eu estou morrendo, mas mata também tudinho. Bota um câncer neles. Faz eles ter um AVC. Dá um choque, derrama um raio na cabeça deles para eles saberem quem eu sou. Não. Mas Estevão faz a mesma oração de Jesus. Vamos lá para Lucas 23, versículo 34. Vê que coisa linda. A oração de Jesus. Quando os malfeitores estavam ao seu lado, os algozes romanos ali ao redor da cruz, e Jesus ora no verso 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A oração que Jesus faz em favor dos seus agressores é a mesma oração que Estevão faz, não é? Então, há uma lição aqui para nós. Também Jesus clamou em alta voz. A dor foi grande. Lucas 23, versículo 46. Nós vamos ver que Jesus clamou com grande voz. E Estevão também vai dar esse grito. Mas não é o grito do desespero. É o grito da confiança. Porque quem está perto da morte muitas vezes está oprimido, calado, abafado. Mas Cristo, mesmo perto da morte, teve força para clamar ao Pai.
E Estevão, também perto da morte, teve força para clamar ao Pai. E Jesus entrega nas mãos do Pai o seu Espírito. E Estevão faz a mesma coisa. No capítulo 7, nós vamos ver isso, que Estevão também, clamando com grande voz, vai entregar ao Senhor o seu Espírito. Aí no verso 59, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, quando estiver padecendo perseguições, perdoe os seus perseguidores, clame com grande voz ao Pai, entregue a Ele a tua vida, que a tua vida está na mão dEle, glória a Deus, e viva a verdade, independente do que estiver acontecendo. Essa é a receita. O que fazer quando alguém estiver me perseguindo? O que fazer quando alguém estiver me agredindo? Ore, pedindo a bênção e o perdão de Deus. Ame, continue comprometido com a verdade e entregue ao Pai a sua vida, porque quem controla o teu e o meu fôlego é o Senhor. A história de Estevão não termina com um final feliz de conto de fada, mas termina com o final feliz na eternidade, não é, irmãos? A história de vida de Estevão nos mostra que, por sermos comprometidos com a verdade, não necessariamente aqui tudo irá bem. Tem que ter cuidado com isso. Não, eu vou ser um crente comportado, vou ser santo, fiel, frequentarei os cultos, dizimista, vou comprar lição da EBD, vou comprar a camisa do meu departamento, vou fazer tudo aquilo que tem que fazer direitinho, botar lá minha presença num relatório, e Deus vai me livrar de todo o mal. Talvez seja exatamente o contrário. Talvez por se envolver e se comprometer fielmente ao Senhor, isso nos renda mais sofrimento. Isso nos renda mais perseguição. Não é isso? Algumas pessoas pensam que se a igreja for mais perseguida, ela vai se tornar mais fiel. Mas não é, ao contrário. Por ser mais fiel, é que a igreja se torna perseguida. Porque o mundo não persegue os infiéis. Uma igreja frouxa, rala, seca, não atrai a raiva dos perseguidores, porque ela está comprometida com o sistema. Mas quanto mais fiel a Deus e a palavra ela for, aí ela gera essa fúria, ela gera agressão, ela atrai toda sorte de luta. Mas repito, aqui na terra, porque no céu está tudo no controle, e o Pai confirma a presença dele para nos dar graça, para suportar todas as dores que sobrevierem, não é? A vida de Estevão nos ensina que combater o pecado é doloroso, e que por se comprometer em viver falando a verdade, pode ocasionar que você morra porque falou isso. Então, se eu vivo para a verdade, isso pode gerar que eu morra por ela. Que coisa, né? E essa receita é uma receita somente encontrada no Evangelho. Na visão humana, não, que é isso? Eu sou comprometido com Deus, então Deus tem que fazer eu viver 200 anos. Mas nós temos que entender que Deus não olha só para o patamar terreno. Ele já está nos inserindo no patamar eterno, na dimensão espiritual. Então, quão mais comprometido eu sou em falar a verdade, eu tenho que estar disposto a sofrer por ela. Sofrer por ela. É por isso que em muitos lugares, o teor da pregação, o teor do louvor, a maneira como o culto é conduzido já foi adulterado para não gerar perseguição. Mas lembremos que Atos nos revela que quanto mais a igreja for fiel, mais será perseguida. Mas não para aqui. Quanto mais perseguida, mais a igreja crescerá. E aí é onde entra o mistério. Porque numa visão humana, onde tem mais perseguição, onde tem mais ameaça, onde tem mais luta, as pessoas vão se encolher, se esconder, as pessoas vão fugir. Mas no modelo cristão,
no modelo de Atos, onde há mais luta, a igreja se anima mais. Veja que coisa, veja que contradição. O reino de Deus não segue a lógica humana. Então, termina com a morte de Estevão. A morte de Estevão foi uma morte sumária. Era para gerar o que na igreja? Medo. Era para fazer com que todo mundo se escondesse. Mas vamos agora para o capítulo 8 e o versículo 1. No capítulo 8 vai aparecer Saulo, dizendo que ele também consentiu na morte de Estevão. Saulo fez parte desta tramóia. Mas o verso 8 diz que naquele dia se fez ou se iniciou uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. O templo central agora começa a ser atacado. E qual é o resultado? Todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Os apóstolos ficaram no templo central, até porque a igreja não podia ficar abandonada. Eles não ficam ali por medo, eles ficam ali por responsabilidade. Até porque alguém pode dizer assim, coisa boa, a igreja toda fugiu, a igreja toda correu, e os apóstolos ficaram ali. Eles ficaram no lugar mais perigoso que era para ficar. E é tão lindo que eles naquele momento não morreram, Deus guardou eles. Porque a igreja precisava continuar com a sua liderança. Mas o vento de Deus soprou e todos foram espalhados para a Judéia e para a Samaria. A promessa de Jesus, lá em Atos 1, verso 8, diz que quando o poder do Espírito Santo caísse, eles seriam testemunhas em Jerusalém, mas também na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E essa promessa demorou a se cumprir. Talvez porque a igreja entendeu equivocadamente o cumprimento desta promessa. Eles não queriam sair para a Judéia, eles não queriam ir muito menos para Samaria, quanto mais no confim da terra. Eles queriam ficar somente lá no templo central. Às vezes tem irmãos aqui da nossa igreja que tem a maior dificuldade de ir para uma congregação ali. É uma luta, você tem que pagar para alguém ter a coragem de sair daqui para uma congregação ali. A igreja aqui também não queria sair da zona de conforto onde ela estava. Demorou, estimam os historiadores, que de 2 a 3 anos para o evangelho começar a se replicar em Judeia e em Samaria. E qual foi o instrumento que Deus usou? O espeto da perseguição. Se não foram por bem, foram por mal. Deus manda uma grande perseguição e o povo se espalha. O povo agora começa a correr. A campanha evangelizadora começa a se mexer. Começam a sair do lugar. Olhe, eles não foram quando tudo estava bem. Então, numa visão humana, era para dizer, se não foram quando não tinha perigo, agora que tem perigo aqui não vão mesmo. Mas no reino de Deus é diferente. No momento mais perigoso, o povo se animou e disse, a gente vai. E a prova disso, irmãos, é que o verso 2 diz que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele o quê? Grande pranto. A lei rabínica proibia que um morto acusado de blasfêmia fosse pranteado. Proibia o luto. Ele tinha direito, pela flexibilidade de alguns rabinos que defenderam esse direito, eles tinham direito de ser enterrado, sepultado. Porque para o judeu era uma maldição o corpo dele ficar às mostras para ser comido por aves de rapina. Então uma brecha da lei permitia ser sepultado, mas ninguém podia chorar. Não podia ver luto, porque ele morreu apedrejado, acusado do pecado de blasfêmia. A perseguição era grande, Estevão tinha acabado de morrer, mas o texto diz que no verso 2, uns crentes verdadeiros prantearam por Estevão. E isso aqui é um retrato de um protesto. Eles tiveram coragem de, diante dos agressores de Estevão, chorar. Pode chorar não, mas a gente vai chorar pelo nosso irmão. Então, veja a coragem que a igreja já estava se enchendo. Foi um caso de desobediência? Não, porque eles sabiam que Estevão não tinha cometido o pecado de blasfêmia. Então a igreja começa a se avolumar, cheia de autoridade, para se posicionar diante dos desmandos dos religiosos. Mas quem é que estava comandando tudo isso? Verso 3, Saulo. O texto diz que ele assolava as igrejas. A palavra grega para assolar é a mesma para uma fera, estraçalhando a carne de uma presa.
O doutor Lucas usa esta palavra para dizer o que Saulo fazia. Saulo estraçalhava crente. Isso aqui não é uma linguagem de exagero. Saulo realmente fazia isso. Lá no capítulo 9, verso 1, Lucas diz que ele respirava ameaças. E mais uma vez ele usa aqui um texto grego para dizer que Paulo bufava como uma fera. Rangia, bufando como um tigre feroz. Então ele usa duas palavras para descrever de maneira figurada a raiva que Paulo tinha e o medo que ele causava. Tem crente aí? Tem crente aí? Eu vou matar agora. Era mais ou menos essa a ideia do quadro que o doutor Lucas queria transmitir. Veja que no verso 3, ele tinha coragem de entrar nas casas, sem mandado de prisão. Ele entrava nas casas e arrastando homens e mulheres. Não era, me acompanhe por favor, não. Era a força. O homem que ia se tornar o maior missionário, o maior teólogo, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, arrancava mulheres, homens de casa, bufando como uma fera veraz, para destruí-los, com o desejo tão somente de matá-los. Ele queria destruir. A notícia corria: se for crente, você está ameaçado de morte. E o que acontecia com o evangelho? Verso 4: mas os que andavam dispersos, espalhados, iam por toda parte anunciando a palavra. Ô irmão Zezé, eu fiquei sabendo que o irmão Zizi acabou de morrer porque pregava a palavra. E foi. E o que tu vai fazer agora? Eu estou indo justamente agora pregar a palavra. Ô irmã Zazá, eu soube que o irmão Zozô acabou de morrer porque ele pregava a palavra. E o que tu vai fazer agora? Eu estou acabando de ir com a campanha para um relâmpago ali. A gente vai pregar a palavra. Era a perseguição aumentando e a igreja avançando, pregando o evangelho. Quanto mais a igreja for fiel, mais ela será perseguida. E quanto mais ela for perseguida, mais ela crescerá. Porque o poder de Deus dá força para essa igreja sair das quatro paredes, não é? Então, aqui em Atos 8, nós vamos ver como a igreja crescia. E aparece aqui um segundo personagem evangelístico muito importante, que é Filipe, verso 5. Não é o apóstolo Filipe que andava com Cristo, é o diácono Filipe que foi junto com Estevão e mais outros 5 consagrados ali, os primeiros diáconos da igreja. Filipe, assim como Estevão, era um diácono e também um evangelista. E ele foi o missionário responsável para levar o evangelho para onde ninguém queria ir: Samaria. Então, ainda hoje tem às vezes um crente: aquele bairro não é perigoso, aquela rua não, irmão, não entre ali não, pelo amor de Deus, você só vai morrer, não é? Irmão, não vá na casa daquele irmão não, que ele tem uma doença infecto-contagiosa. Vá não, a Anvisa recomenda. Oh Deus, isso não é de hoje. Jesus tinha acabado de dizer: vocês vão ter tanto poder que vocês vão pregar em todo canto. Jesus tinha acabado de dizer, e o crente olhava para o outro e dizia: Samaria não. Queridos, não se engane. Tem irmãos que se você fizer 7 cultos na semana, manhã, tarde e noite, dentro da igreja, ele vem. Mas se você disser assim: irmão, o culto hoje vai ser aqui na calçada, ele morre de medo. Não vem. Talvez há crentes aqui nessa igreja que estão aqui desde que a pedra fundamental foi lançada, nunca saíram para um trabalho evangelístico. No dia que sair para um trabalho evangelístico, acontece um milagre. O céu se abre. O céu se abre que os anjos vão dizer: não, eu quero ver realmente se é ela. O que aconteceu que ele está ali? Tem alergia, medo, alguma coisa. Se você fizer manhã do milagre, tarde da vitória, noite da bênção, madrugada do cajado, pode ser o que for, a criatura está aqui. Mas você disse assim: irmão, o culto vai ser ali na praça, o culto vai ser ali no beco. Não, irmão, não posso. Eu não posso porque eu tenho problema de joelho. Eu não posso que é a coluna. Eu não posso que é o meu marido. Eu não posso que é a minha vizinha. Eu não posso que é o sol. Eu não posso que é a lua. Eu não posso que é isso. Eu não posso que é aquilo. Então, não é de hoje que a igreja queria se conformar ao conforto de Jerusalém. Mas Deus tem o espeto para fazer a igreja sair do lugar. Glória a Deus. Eu quero dizer aos irmãos que a igreja, ela tem sofrido perseguições e vai sofrer mais. Porque tem muito crente acomodado que Jesus tem que chacoalhar um pouco.
chacoalhar um pouquinho. Sai da zona de conforto. Eu te chamei para contribuir com a pregação da minha palavra. Eu te chamei para contribuir com a expansão do meu reino. Glória a Deus. Irmão, nesse momento aqui, a atividade mais perigosa se chamava evangelização. E Filipe podia mandar um zap para o apóstolo Pedro e dizer: meu pastor, conte comigo, depois que a poeira abaixar. Olhe, eu tenho muita vontade, mas o senhor sabe, tem que ter sabedoria. Os tempos não são oportunos. O lugar é perigoso. O povo está enfurecido. Vamos ser sábio, meu pastor Pedro. Quando as coisas acalmar, eu estou até com um caixa novo aqui. A gente vai fazer um ponto de pregação. Mas não, Filipe, irmão, estava cheio do Espírito Santo. E em tempo de perseguição, o verso 5 diz que ele foi para Samaria pregar Cristo. O assunto que ninguém queria ouvir, o assunto mais perigoso para ser falado. Filipe saiu andando nas ruas de Samaria. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Glória ao nome de Jesus. E o verso 6 diz que as multidões unanimemente prestavam atenção no que Filipe dizia. Porque a pregação de Filipe, verso 6, era acompanhada de quê? De sinais. A multidão ouvia e via os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos saíam de muitos gritando. Era o grito, talvez, do desespero do demônio, de saber que estava saindo da sua residência e agora ia voltar a vaguear na terra. Porque os demônios gritam, porque não suportam quando chega um crente autorizado no nome de Jesus, que ele sabe que ele vai perder. É por isso que os demônios gritam enfurecido. E quando um crente cheio de Deus chega, ele diz para o demônio: se cale, não faça espetáculo aqui não. Eu vim para mandar você sair agora, no poderoso nome de Jesus. E a multidão via aquilo, a multidão ficava espantada. Que homem é este? E o verso 7 diz que os paralíticos e os coxos eram curados. Aonde a palavra de Deus chega, produz saúde. Aonde a palavra de Deus chega, produz libertação. E aonde a palavra de Deus chega, também produz o que está no verso 8. E havia naquela cidade grande alegria. Não tinha trio elétrico, não tinha banda, não tinha show, glória, mas tinha um homem, irmãos. Não era uma campanha, não era uma comissão, não era uma comitiva, era um homem cheio de Deus e mudou a identidade de uma cidade. A gente quer, claro, que todos se envolvam, mas Deus não fica: ai, tem quantos aí na campanha? Tem 7, deixa arredondar para 10, para eu começar a programar aqui um evento evangelístico. Deus só quer um, glória. Eu não vou dizer que Deus precisa, porque Ele não precisa, mas Ele só quer um. Ele quer um homem, uma mulher, um menino, uma menina, autorizado no nome de Jesus, faz um estrago no inferno e muda a história de uma cidade. Às vezes tem crente que chega e diz: não, meu trabalho lá é muito difícil. Eu queria que o senhor botasse aí a comissão toda para ir lá. Não precisa você estar lá. Você está lá para isso. Terra. Você está lá para isso. Agora, se está uma terra seca e árida e não tem fruto, aí tem que ser regado por Deus. Não, porque eu quero que o senhor vá lá na casa da minha parentela, que lá está uma ventania. Bote aí 20 diáconos. Você está lá justamente para resolver essa ventania. Por isso que você está lá. Deus botou você nesta família, Deus botou você nesta casa, Deus botou você neste emprego, nesta firma, naquela sala de aula, naquela rua, naquele bairro. Você lá é o embaixador de Cristo. Resolva. Ele já lhe deu poder, já lhe deu autoridade, já lhe deu a palavra, já lhe deu a estratégia. Resolva, porque Ele colocou você lá para fazer a diferença. Não, porque eu preciso de 10 irmãs para a gente fazer um cordão de isolamento. Não, você só precisa do nome de Jesus. Deixe de ser frouxo. A palavra é essa. Deixe de frouxidão espiritual. Cinge o lobo e começa a caminhar, porque Samaria também é do Senhor e Ele vai fazer mudança. Ele é Deus de mudança. Deus muda um bairro inteiro, irmão. Deus muda uma cidade inteira. Deus muda uma nação inteira por causa de um homem.
por causa de uma mulher na presença dele. Mas os crentes de hoje não são como Filipe. Os crentes de hoje sentam na roda de escarnecedor. Senta na roda da piada. Quando termina o expediente, vai para o happy hour. Não, eu não bebo, mas como? Mas o problema não é isso, é a conversa. O problema é o teor da companhia. É a comunhão com as trevas. Não, irmão, mas tem que ser sábio como Paulo. O problema, filho, é que tu é sábio como Paulo, mas tu não ganha alma como Paulo. Porque Paulo era sábio para ganhar alma. A criatura vive de bar e mar, de mesa em mesa, mas não ganha um para Cristo. Que sabedoria é essa? Não, irmão, isso é vontade de viver em bar. Isso é crente que ainda não foi totalmente liberto. E quer viver nas rodas de escarnecedores e usa um argumento: eu estou evangelizando. Como? Entra mudo, sai calado. Tamborila na mesa a música do mundo. Se não vigiar, está até cantarolando. É cultura. É por isso que os nossos bairros, as nossas cidades, o nosso país está como está. Porque os embaixadores de Cristo estão escondendo a bandeira do Evangelho para hastear a bandeira da cultura, da política, da economia. Porque tem que ser sábio como Paulo. Se fazer de louco para ganhar os loucos. O problema é que a criatura se faz de louco, mas não ganha os loucos. Esse é o problema. Os loucos é que tem ganhado eles. Os loucos é que tem ganhado ela. Chega na igreja depois com cabelo de outra cor, raspado de um lado, um bocado de coisa pendurado, um bocado de coisa pintada. Agora eu sou um ser pensante. Eu quero dizer, pastor, que agora eu me libertei. Eu conheci a verdade. Estou livre das amarras da religião. Não, agora é que você está acorrentado e não sabe. Mas Filipe foi para onde ninguém queria ir. Falou o que ninguém queria falar. Glória a Deus. Mas também viveu o que ninguém conseguia viver. A manifestação do poder de Deus. E aonde o poder de Deus chega, muda as vidas. Com cura, com libertação e com alegria. Mas, não se esqueça. Todas as vezes que você se envolver com a obra de Deus, a oposição vai se levantar. E aí no verso 9 aparece a oposição. Rapidinho. Demorou não. O nome da oposição era Simão, o embusteiro, como diz algumas versões. Simão, o mágico. É nos dito que naquela cidade ele praticava arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria. Praticava uma espécie de ocultismo com adivinhação, com feitiçaria, com astrologia, uma misturada tremenda. Com aquela influência persa, influência grega, esotérica. Era uma grande personalidade diante dos samaritanos. O verso 10 diz que todos o atendiam, ele era respeitadíssimo. Porque o verso 11 diz que ele iludia já há muito tempo aquela cidade com artes mágicas. Era uma espécie de showman, de Mr. M. Era um curandeiro que fazia mágicas, fazia feitiços e deixava as pessoas de Samaria maravilhadas. Só que os samaritanos, eles tinham uma vertente mística muito forte. Eles aguardavam o profeta chamado Taeb. Eles eram judeus, sim, mas mestiços. Só aceitavam o Pentateuco, não aceitavam o resto das escrituras, não é? Acreditavam que o monte da adoração de Deus era o Monte Gerizim e não reconheciam ainda nenhum Messias. Estavam aguardando esse grande Messias, que era o grande profeta. E muitos aproveitavam desta expectativa para se apresentar como este profeta. Talvez eles viam Simão como um bom candidato. Só que Filipe chegou. E Filipe chegou justamente para quebrar o protagonismo de Simão. O verso 12 diz que as pessoas criam em Filipe, que lhes pregava acerca, olha o tema da pregação de Filipe, do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Aqui no capítulo 8, verso 5, é nos dito que ele pregava Cristo. No verso 12, é nos dito que ele pregava o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo. Então observe o compromisso de Filipe com a palavra. As pessoas ouviam, as pessoas criam, e o verso 12 ainda diz que eles se batizavam. Então,
a congregação de Samaria começou a crescer. E quem foi que se matriculou no discipulado, se batizou nas águas, ganhou carteirinha de membro, comprou a camisa da Ceadal, saía até a campo. Verso de número 13. E creu até o próprio Simão. Talvez alguém, quando viu ele se batizando, quando viu ele com a camisa da campanha, estou dando assim o exemplo, porque hoje é o dia da campanha. Alguém disse, olha que bênção. Eita, que Deus, coisa linda, vou marcar para o senhor contar aqui o seu testemunho. Olha, irmãos, agora o homem é crente. Sendo batizado, verso 13, ficou agarradinho com Filipe, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que Filipe fazia, no nome de Jesus, é claro, estava atônito, maravilhado. Então Lucas aqui já nos deixa uma dica do que foi que atraiu a fé de Simão. Foram os milagres, os sinais. E Jesus já nos ensina o perigo de alguém que vem até Cristo somente por causa dos milagres. É um perigo uma igreja, e isso às vezes alguém se irrita, pode até xingar a gente na rede social, mas é a verdade. É um perigo uma igreja, uma comunidade cristã, que na sua cartela de culto só tem tarde do milagre, noite da bênção, manhã da maravilha, janeiro profético, fevereiro da restauração, março da prosperidade, abril apoteótico, maio do sobrenatural. Aí fica inventando os nomes. Me convidaram para um desses eventos. Eu digo que bom, eu não combino com isso. Eu não sei como é que eu vou fazer. 12 dias de não sei de quê para 12 dias de prosperidade. Como se marcasse na agenda de Deus. Eu quero tal dia que o Senhor faça assim, assim, assim. É um perigo quando uma comunidade cristã se reúne somente para pensar esses temas. Porque a fé cristã não deve ser embasada em milagres. A fé cristã é embasada na palavra. A fé vem pelo ouvir. O fundamento da nossa fé é um homem que construiu a sua casa na rocha. E Jesus diz que esta parábola se refere à pessoa que ouve a palavra e pratica. Então a fé deve estar firmada na palavra. Se eu firmo a minha fé no milagre, no dia que não tiver milagre, eu não tenho fé. Aí sai da igreja. Deixa Jesus. O que atrai Simão é os milagres que Filipe fazia. Como é isso? Ele vivia assim, arregalando os olhos, abrindo a boca e exclamando, eu quero me batizar. Me bota no discipulado. Me dê uma camisa dessa. Bote meu nome aí no caderno. Mas vamos entender por que é que ele queria isso. Vamos avançar lá para os versículos seguintes, a gente vai entender. Nesse meio termo, o verso 14 nos diz que os apóstolos que estavam em Jerusalém receberam um comunicado de que a congregação de Samaria cresceu. Olha só. O verso número 14 diz que, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá a comitiva do templo central, composta por 2 obreiros. Até porque eram poucos naquele momento, Pedro e João. O mesmo João que pediu a Jesus para descer fogo do céu e matar os samaritanos, porque não aceitaram fazer lá uma cruzada evangelística. Agora vai visitar os irmãos samaritanos e orar para descer fogo do céu, para batizar eles com o Espírito Santo. Veja que coisa tremenda que Deus faz. Nada é por acaso, nada é em vão, nada é aleatório no reino de Deus, não é? Quando eles chegaram lá, verso 15... oraram para que recebessem o Espírito Santo. E o verso 17 diz que, impondo as mãos, receberam o Espírito Santo. Eles já eram batizados, eles já frequentavam os cultos, eram membros da igreja, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Esse Espírito Santo aqui é o batismo no Espírito Santo. Nós cremos assim, é o dom do Espírito. Todo salvo em Cristo já tem o Espírito Santo. É ele que opera a regeneração. É o Espírito Santo que nos batiza em Cristo, nos ensina 1 Coríntios 12. A gente só entra no corpo de Cristo, nos tornamos membro do corpo de Cristo, porque o Espírito Santo nos batiza nele. Não é o batismo em águas, nem o batismo no Espírito Santo. É a inserção do crente no corpo de Cristo.
Então todo salvo já tem o Espírito Santo. Agora, o batismo é um dom, é um plus, é um pacote a mais. Eles ainda não tinham. Não era uma regra impor as mãos para receber. Mais à frente haverão pessoas que vão receber sem ninguém impor as mãos. Mas por que Deus só permitiu eles receberem o dom do Espírito Santo depois que os apóstolos de Jerusalém chegassem e impusessem as mãos? Para que eles percebessem a autoridade apostólica que havia sobre a igreja de Jerusalém. Porque Samaria tinha um isolamento. Não era ligado a Jerusalém. Então poderia correr o risco de ficarem cheios de poder, crescerem, ficar autônomo e virar agora uma segunda igreja. Então Deus, que não trabalha de maneira desorganizada, condicionou neste momento inicial o derramamento do poder, neste momento inicial a presença dos apóstolos, para que os novos crentes em Samaria reconhecessem a autoridade apostólica. Deus aqui reafirmando a unidade da autoridade apostólica em uma igreja só. Em uma identidade só, um espírito só, para que quebrasse os misticismos, as crendices que os samaritanos traziam da vida pregressa. Só que o verso 18 diz que Simão viu. Interessante que ele não recebeu. Está vendo como Deus sabe quem é quem? Ele estava no culto. A oração foi para Deus encher todos os irmãos samaritanos. Ele estava no hall de membro. Mas o Espírito Santo não trabalha vendo carteirinha de membro. Quando o Espírito desceu, agora nessa cabeça aqui não. Nesse aqui eu não encho não. Deus é Deus, irmão. A gente compra a camisa, bota aí a camisa, irmão. A gente dá a carteirinha, toma aí a carteira. A gente pega a caderneta, bota aí o nome. Mas o Espírito Santo, não, irmão. O Espírito de Deus é o Espírito de Deus. Desceu em todos, mas em Simão ficou retido. Ele viu os apóstolos botando a mão e derramando o Espírito, abriu a carteira, veja que coisa terrível, verso de número 18 e 19, e disse para os apóstolos, me dá também este poder de derramar sobre as pessoas este encantamento, este feitiço. O pecado de Simão foi pensar que o derramamento do Espírito Santo era um mero feitiço, como os outros que ele fazia. Daí surge o termo simonia, que é bem conhecido, né? Simonia é a tentativa de comprar falsamente uma realidade espiritual com dinheiro. É pensar que se usa as coisas espirituais pagando. Pedro, que não tinha papas na língua, a gente sabe que Pedro era colérico, respondeu. Olha, ele foi dar logo a Pedro. Ele foi fazer essa oferta logo para Pedro. Abriu a carta e disse, aí varão, é quanto? Eu quero também esse poder. E Pedro responde uma palavra muito forte. O teu dinheiro, verso 20, seja contigo para perdição. Perdição aqui, a palavra perdição é perdição eterna. É uma palavra forte, mas é como se Pedro dissesse, vá para o inferno com o seu dinheiro. Foi isso que Pedro disse para Simão. Que você e o seu dinheiro vá para o inferno. É a palavra que ele usa aqui, perdição eterna. Por que Pedro falou essa coisa tão dura para Simão? Pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Não se compra, nem se vende os mistérios de Deus, as bênçãos de Deus, principalmente o que concerne ao Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade e que é muito sensível. Pedro diz no verso 21, tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto para com Deus. No verso 10, irmãos, volte aí no verso 10. A multidão, desde o pequeno, diz Lucas, até o maior, quando olhava para Simão, chamava ele de grande virtude de Deus. Ou em outra tradução, grande poder de Deus. A multidão, quando via Simão, dizia, grande poder de Deus. Isso é um homem de Deus. Esse homem é assim com Deus. Veja o que a multidão dizia dele. Já o apóstolo Pedro, no verso 21, disse, porque o teu coração não é reto para com Deus. Então, nem sempre o que a multidão diz
é a verdade. Por isso que nós, crentes, não devemos estar procurando o conselho das multidões. Porque nem sempre o que a multidão diz é realmente a verdade. E tem muita gente recebendo aplausos das multidões e Deus olhando do céu e dizendo: não conheço, não é meu, não tem ligação comigo. Era o caso de Simão. Qual foi a receita dele? Verso 22. Pedro dá a ele uma chance. Ananias e Safira também teve um problema com dinheiro no reino, e a pena para eles foi morte, foi pena sumária. Porque Ananias e Safira vinha da gema, conhecia a lei. Simão, digamos assim, era um novo convertido. Parece que por isso Deus teve uma misericórdia maior. E no verso 22 é nos dito: arrepende-te, pois desse teu pecado, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Foi a ele dado a ordem para ele pedir perdão. E o verso 23, Pedro diz: vejo que estais em fel de amargura e em laço de iniquidade. Tu estás no pecado, tu estás embaraçado no pecado. Ele pega, irmão, algo de Deus e trata como se fosse uma mercadoria. E tem muitas pessoas tratando as coisas de Deus como mercadoria. Dons espirituais sendo mercantilizados, habilidades sendo mercantilizadas dentro da igreja. A simonia continua em nosso meio. Pessoas que cobram para profetizar. Pessoas que cobram para expulsar um demônio, viu? Não duvide, mas se você for lá pesquisar na internet, você vai ver que tem uma espécie de um disque exorcismo, em que você paga uma taxa e a pessoa diz: eu vou lá e tiro. Eu tiro o encosto que tiver lá. Você faz o pagamento adiantado. E não tem devolução. Porque aí a culpa não é de quem foi expulsar. É da pessoa que está carregado. Aí eu tirei só uma parte, mas tem muito. Aí você tem que dar agora mais um reforço aí no valor. E a gente ri, porque isso para nós que somos esclarecidos, parece uma piada. Mas tem gente pagando. Tem gente pagando. Tem gente sustentando o mercado da simonia. Simão viu o poder e quis comprá-lo. Pedro disse: não, isso aqui é para quem é arrependido. E o verso 24, Simão vai dizer então para Pedro: ore por mim ao Senhor, para que nada dessas tuas palavras venham sobre mim. Aqui se dividem opiniões. Tem pessoas que não acreditam que ele se arrependeu. Ele ficou com medo só da punição do pecado. Mas boa parte das pessoas creem que nesse ato de ele pedir para o apóstolo orar, ele estava demonstrando arrependimento. Mas o que é claro aqui é que Simão foi um instrumento de Satanás para dividir a mente do povo. Para o povo pensar que o que ele fazia e o que Filipe fazia era da mesma natureza. Então Deus permitiu este evento para dividir as águas e fazer com que os samaritanos discernissem o que vinha de Deus e o que não vinha. Então, queridos, mesmo com essa resistência demoníaca, o evangelho continuou crescendo. Em Atos 2, nós temos o Pentecoste judaico. E aqui em Atos 8, nós temos o Pentecoste samaritano. E em Atos 10, nós vamos ter, mais na frente, o Pentecoste gentílico. Porque Deus disse que o poder ia ser para Jerusalém, ia ser para a Judeia, ia ser para Samaria, ia ser até para os confins da terra. Então nós temos uma espécie de 3 Pentecostes aqui em Atos, que são 3 derramamentos de poder para pessoas de 3 localidades específicas. Em Atos 8, nós estamos vendo uma repetição daquele primeiro Pentecoste judaico. Esse aqui seria então um Pentecoste samaritano, aqui onde a igreja vai receber o poder. E o verso 25 diz que tendo as pessoas, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, né, os apóstolos e João e Pedro vão voltar, verso 25, para Jerusalém, assim também já como alguns crentes,
E em muitas aldeias dos samaritanos, o evangelho foi anunciado, ou ia sendo anunciado. Então, queridos irmãos, Saulo e o Sinédrio, se soubesse, não tinha nem mexido com Estevão. Se Saulo e o Sinédrio imaginassem o que ia acontecer, eles tinham deixado Estevão quieto. Mas quando eles mataram Estevão, e Saulo disse, vou pegar o resto que sobrou, Jeová no céu, no trono, estava, me permita dizer essa expressão, dizendo, você está só me fazendo um favor. Você, com essa raiva toda, está sendo só um instrumento para a minha glória. Olha, irmão, o nosso Deus é tão grande, que Ele não depende só de gente sorrindo para Ele trabalhar, não. Ele trabalha no meio dos furiosos. É alguém gritando, é alguém dizendo impropério, é alguém se levantando contra e Jeová dizendo, vou usar tudo isso e transformar em bênção, né? Não tenha medo, irmão, de muxoxo, não tenha medo de perseguição, não tenha medo de lutas que se levantarem contra a sua vida. Você é um representante do céu, você está fazendo a obra de Deus. Tudo que se levanta contra a igreja é um instrumento de Deus para abençoar a igreja. Nós nem lemos Atos todo, nós estamos no capítulo 8, parando no versículo 25, e aqui nós já vamos ver que Deus usa a perseguição para fazer a igreja crescer. Continue olhando para Jesus, continue animado, animada, pregando a palavra, louvando ao nome do Senhor, servindo a Deus com sinceridade, viu? Deixe de besteira, deixe de abobrinha na cabeça, aquela irmã não gosta de mim, aquele irmão nunca mais deu uma curtida nas fotos que eu postei no Instagram. Não circule a sua vida baseado em quantidade de coraçãozinho que alguém tecla na rede social. Guarde a palavra que recebeu e vá pregando ela, porque é você pregando e Deus transformando vida. Glória! Nós não fomos chamados para agradar a opinião pública. Nós fomos chamados para mudar o mundo com o poder do Evangelho do Senhor Jesus. Acabou-se. Essa geração é a geração mais difícil de trabalhar, porque qualquer muxoxo muda de congregação, qualquer chilique muda de denominação. Não quero botar mais essa camisa, quero não, que ninguém me valoriza. Irmão, vá aprender a ser crente. Você ainda não sabe o que é ser crente. É por isso que nós estamos aprendendo a palavra de Deus no livro de Atos, né? Aquele irmão olhou para mim com cara feia. No dia que você visse Saulo entrando na sua casa para arrastar você pelos cabelos, porque você prega a palavra, aí você tinha direito a ficar com medo, viu? Você nem viu ainda o que é careta. Deus é tão bom com você, que deixou você nascer no século 21, porque você é um crente bem light. A sua perseguição é uma oportunidade que você não recebeu no culto. Não me deram a oportunidade, grande é a perseguição. É por isso que você nasceu no século 21, porque se nascesse no século 1, o evangelho não ia crescer, se dependesse da vida de muitos irmãos. Mas vamos servindo a Cristo, vamos pregando a palavra, vamos olhando para Jesus, autor e consumador da fé, porque no meio da pressão o Senhor opera o crescimento e o nome dele é glorificado aqui e por fim também na eternidade, não é? Se alguém não quer ouvir aqui, tem nada não, eu vou para aquela rua. Mas jogou uma panela na minha cabeça, tem problema não, eu vou com galo e tudo, eu vou com roncha e tudo, eu vou lá para outra. Quando alguém perguntar o que foi isso, é porque eu estava pregando a palavra. Glória. Às vezes Deus usa até uma roncha para atrair alguém para ouvir a mensagem do evangelho. Glória a Deus. Vamos usar as estratégias que o Senhor tem nos dado, não é, irmãos? Eu sei que é muito bom viver a vida como muito de nós vive, e vem para aqui, vem para ali, vamos tomar um café, vamos tomar um chá, glória a Deus, Jesus está voltando, né, irmão? Enquanto ele não vem estar aqui, provando esse sabor de chá, glória, olha essa torrada, olha aqui, irmão, vou levar para você uma também, olha que bênção, estamos esperando Jesus voltar, mas olha só, ele não chamou a gente só para isso, ele nos chamou para uma grande obra, e essa obra começa na nossa casa, começa no nosso andar, essa obra começa no nosso trabalho, não precisa evidentemente ter um caixa de som,
Eu queria evangelizar, mas eu não tenho caixa de som. Evangelize com o caixa de som que já está dentro da sua garganta. Ele colocou um aí. Não precisa de eletricidade. Glória a Deus. Vai servindo ao Senhor com alegria, porque Deus pode te usar para mudar um bairro. Viu, irmão? Deus pode usar você para mudar um bairro. O bairro onde você mora. Imagina se todos nós levássemos a sério a palavra de Deus. Se deixássemos de ser medrosos, acomodados. Se deixássemos de ser meros frequentadores de culto e de ensaio. Tem crente que vem mais para ensaio do que para culto. E aos que menos sabem cantar muitas vezes. Só Jesus. Muito ensaio, muita pasta e pouca adoração. É triste, a igreja do século 21, muitas vezes ela tem esse retrato. Os regentes e os maestros é que sofrem. Mas vamos usar toda a nossa força, todo o nosso fôlego para servir a Cristo. Não é, irmãos? A gente muitas vezes chega na igreja, passando o dedo para ver se a cadeira está empoeirada. Você está nessa não, que essa está muito suja. Não pode melar minha roupa. Era bom que fosse dar uma volta no Coliseu. Oh, Jesus amado. Dar uma volta nas catacumbas de Roma, né? Ia ter crente que ia chegar lá agora, o que é isso? Que é isso? Igual a criança pergunta à mãe, que é isso, mãe? Muito crente ia perguntar, não é? E alguém dizer, isso é o lugar onde tu vai morrer, porque tu é crente, né? Que é isso, mãe? Aquele leão ali, é o leão que vai te tragar, porque tu é crente. E muitas vezes nós estamos abandonando a obra de Deus por coisas tão pequenas. Curve a tua cabeça, Senhor Deus e Pai. Nos ajuda a cumprir a tua palavra. Nos ajuda a te servir mais e melhor, Senhor. Nos ajuda a sermos embaixadores de Cristo. Nos tira, Deus, deste comodismo. Nos tira desta mesmice, Senhor. Nos usa para proclamar o teu evangelho. Na praia, no rio, no monte, no vale, na metrópole, na zona rural, entre os palácios, entre os casebres, entre os ricos, entre os indigentes. Deus, nos enche de ânimo para fazer a tua obra, a obra do evangelho. Abençoa a campanha evangelizadora, abençoa a mocidade da tua casa, os órgãos que visitam os afastados, como Craceadal, também as irmãs da comissão. Mas não só estes departamentos, Deus. Abençoa toda a tua igreja. Que toda a tua igreja seja animada para fazer a tua obra. Para te servir mais, para te servir melhor. Levanta Filipes evangelistas. Que tenham coragem para revolucionar Samaria. Nos dá estratégias. Os dias são difíceis. Os homens são maus. Vivemos o tempo do egoísmo, da individualidade. Vivemos o tempo, Deus, da incredulidade, do hedonismo, da irreverência, da sensualidade. O tempo do materialismo. E muitos têm sido alcançados e destruídos por essas correntes. Mas tu és Deus de libertação. Tu és Deus de transformação para avivar a igreja e transformar o mundo. Nos dá, Senhor, ousadia. Nos dá, Senhor, autoridade. Nos dá, Senhor, intrepidez da palavra para anunciar ela para o irreverente, para o incrédulo, para o prostituto, para o adúltero, para o ladrão, para o fofoqueiro, para o criminoso. Deus, tu és Deus que quebra a algema. E o Senhor não usa ferramentas humanas. O Senhor quebra a algema com a palavra, o evangelho. Entra, Deus, nas bocas de fumo, nos prostíbulos esta hora. Vai lá, Deus, onde alguém está prostrado no pecado. As cidades estão tomadas de usuários de cocaína, de crack. Os jovens estão enchendo os pancadões. Muitos, Deus, morrendo na flor da idade, por causa do pecado, por causa da carne, por causa dos prazeres. Mas tu pode usar, Deus, essa irmã.
Tu pode usar esse irmão, Deus, aleluia, sem colete, sem escudo, sem arma de fogo, porque nós não lutamos contra carne e sangue, nós lutamos contra os principados, contra as potestades, glória. Na volta que o Senhor Jesus deu em Samaria, Ele colocou o inferno no lugar, aleluia, mandando as legiões que estavam naquele gadareno embora. E esta autoridade ainda está em voga, este poder ainda está em uso. Faz descer sobre nós este poder, Senhor. E se tem algum crente medroso, se tem algum crente tímido, eu repreendo agora, espírito da timidez. Eu te denuncio e te repreendo agora. Não calarás as nossas vozes. Espírito de covardia, não anularás a nossa chamada, porque somos embaixadores de Cristo, glória. Está descendo a autoridade de Deus aqui esta noite. Anda sobre a prada, dergue, manda, sergue, minai. Você que tem lutado contra as afrontas, você, meu irmão, minha irmã, que tem anunciado o Evangelho e sofrido retaliação, o Senhor está dando hoje uma nova blindagem espiritual. Não se atemoriza. Deus está repreendendo o medo aqui esta noite. Tu vai entrar no teu prédio pregando a palavra. Deus vai fazer você se encontrar no elevador, na escada, na portaria, cada dia com um vizinho diferente. Eita glória! Diga sobre a forga. Repraminácia. Eu, Deus, vou marcar encontro na terra e vou te usar. Glória! Glória ao nome de Jesus, o Salvador. Deus vai criar situação para você visitar os seus vizinhos. Glória! Mas não é para festa não, viu? É a visita da libertação. Recebe aí esta palavra, glória. Deus vai fazer os teus vizinhos bater na tua porta. E preva sobre a nara xereminaia. Porque você lá vai ser um Filipe de Deus para produzir libertação. Se prepare, alguém vai bater lá na tua porta. Ei, irmão, vem cá. E você não vai só, você vai comigo, assim diz o Senhor. Eu irei na tua dianteira para quebrar as algemas. Eu irei na tua dianteira para quebrar os cadeados. Alguém te perturba, alguém te afronta, mas o meu evangelho vai chegar lá, vai diz o Senhor. O meu evangelho vai chegar lá, aleluia, e vai produzir vida. Enche-nos, Senhor, nesta noite. Aviva-nos. Nos faz uma igreja verdadeiramente avivada, para arrancar vidas atribuladas das garras de Satanás. Abre a tua mão aí, irmão, e recebe a autoridade de Deus. Nós somos uma igreja pentecostal, nós cremos nisto. Glória a Deus. Você que está em casa recebendo esta palavra, receba a autoridade de Deus também nas suas mãos. Deus está repreendendo o inferno aqui esta noite. Está colocando freio no inferno. O ano está acabando e Deus não vai deixar Satanás continuar cirandando dentro da tua casa. Ele está colocando freio em Satanás e está dizendo: aqui você não vai fazer bagunça não, porque aqui a bandeira do meu evangelho está arvorada. Crente que é espião secreto do céu vai virar embaixador de Cristo. Deus vai colocar palavra na tua boca, glória. E esta palavra vai vir como um freio para Senaqueribe, aleluia. Assim diz o Senhor. Glorifique a Deus. Sai daqui animado, animada, glória. Você não está só, aleluia. Você não está só. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Elias vai continuar o trabalho. Vá glorificando, vamos encerrar adorando. Tem muita coisa ainda para fazer, glória a Deus. Enquanto a gente canta e adora, Jesus vai trabalhando, viu, irmão, nesta noite.
para a glória de Deus.